A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez ao podcast da Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus de Camboriú. Espero que você esteja bem, esteja alegre, com o seu coração aberto para ser abençoado, edificado. Porque nesta oportunidade trazemos aqui para conversar conosco um dos maiores pregadores da nossa geração, dos nossos tempos, que vem de Campinas para Mogi Mirim, onde é pastor presidente da igreja há mais de 6 anos. Já pregou na América, já pregou na África, já pregou na América do Sul e é cotado, chamado para ocupar os maiores eventos da nossa nação. Conosco nessa oportunidade, falando a respeito do ensino, do estudo da Palavra de Deus, pastor Ângelo Galvão. É um privilégio, pastor, uma alegria poder estar com o senhor. Muito bem-vindo. E desde já o nosso agradecimento por estar aqui. Muito bem, pastor Marcos, Pai do Senhor. Que bom poder estar aqui essa tarde, passando esse momento agradável, não é? Que vai ser replicado para as redes sociais. Saudar o nosso querido pastor Zilmar, pastor presidente dessa igreja em Camboriú, todo o ministério, e dizer da alegria e da honra que eu sinto em poder, de alguma maneira, estar cooperando com esse trabalho da Escola Bíblica Dominical. É um prazer, pastor. Eu tenho certeza que nós todos vamos ser abençoados e também influenciados pela sua presença aqui. Amém. Pastor Ângelo, todos nós conhecemos o senhor, já vimos pregar nos grandes congressos, pelas mídias, os cortes, jargão. Mas antes de se tornar o pregador conhecido que o senhor é hoje, tem uma história. Sim. Eu sempre digo, por trás do pastor, do pregador, aí tem uma história. Gostaria que o senhor compartilhasse conosco um pouquinho de quem é o pastor Ângelo antes de se tornar pastor, pregador. Eu creio que, como todo homem que Deus levanta, e a misericórdia de Deus me deu esse privilégio de ser chamado pelo Senhor, mas eu sou nascido na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Minha mãe, uma guerreira, me criou praticamente sozinha, e por que não dizer sozinha? Eu fui rejeitado ou não aceito pelo meu pai, mas a minha mãe fez um trabalho espetacular. Me ensinou a ser homem. Eu cresci numa família pobre, mas rica de comunhão, rica de estrutura familiar, não é? Meus avós, meus tios contribuíram muito para a minha formação. Eu me converti a Cristo aos 16 anos de idade. Até os 16 anos de idade, eu não tinha o privilégio de conhecer Jesus e nem ter entregue a minha vida a Ele. Mas aos 16 anos, eu me converti na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Campinas, cujo pastor é o pastor Paulo Roberto Freire da Costa. Foi meu pastor por 25 anos e a quem eu devo muito, ao pastor Paulo, por tudo que representa na minha vida, no meu ministério, na minha família. Pastor Paulo, pastor presidente da Assembleia de Deus no Belém, em Campinas, é um referencial para mim, um homem que abençoou a minha vida muito, muito. Hoje ele é deputado federal, faz um excelente trabalho, e eu aceitei Cristo numa das congregações, Congregação do Jardim São Vicente, em Campinas. Não é? Me batizei nas águas no dia 5 de dezembro de 1993. Eu costumo dizer que eu sou um crente do século passado, né? Não sou um crente da época dos anos 2000. Sou um crente do século passado. E numa congregação, como na maioria das vezes acontece no meio pentecostal, e principalmente nós assembleianos, passando pelos vários departamentos que a igreja tem, e nós louvamos a Deus que a igreja tem departamentos que cuidam da igreja desde o berço, não é? Até a idade de ancião. A igreja tem essa estrutura. E eu pude ser acolhido por essa estrutura, viver vida de igreja, e a posteriori vim ao ministério, mas aí é uma história também longa e a gente vai falando por partes. Mas eu aceitei Cristo no ano de 1993 e isso mudou a minha vida para sempre. Que idade o senhor tinha? Em 93 eu tinha 16 anos. Bem novo ainda. Novo. Era um adolescente ainda, saindo da adolescência para a juventude. O senhor aceitou Jesus
então, aos 16 anos, bem jovenzinho. Sim. Como é que foi, pastor, essa caminhada, então? Porque depois de aceitar Jesus, para ingressar no ministério, todo esse tempo, como é que despertou a chamada? Como é que Deus se revelou ao senhor para o ministério? Eu creio que na obra de Deus e na igreja, não há ninguém que não tenha um dom dado por Deus. Todos têm. A parábola dos talentos mostra-nos que apesar de um ter recebido 5, o outro 3 e o outro 1, uma coisa é interessante. Todos receberam talento. Então, na igreja não tem ninguém sem talento. Uns se inclinam para a música, outros se inclinam para liderança de departamentos, por onde eu também passei. Fui líder de jovens, também pude ter uma passagem, e eu vou falar dela um pouco mais à frente, de maneira mais específica, mas fui co-pastor de uma congregação. Depois o pastor Antônio Gomes, que nós chamávamos carinhosamente de pastor Tonhão. Ele enxergou ministério na minha vida, porque ministério é dado por Deus, mas é visto e enxergado e reconhecido dentro da estrutura ministerial da igreja. Então, ele enxergou que eu tinha um ministério e começou a investir em mim, não é? Eu me lembro de um episódio em que ele foi pregar numa cruzada evangelística e ele era o pregador. E era um lugar muito, assim, complicado, era um lugar evangelístico, de um ambiente pesado, porque era um lugar de prostituição. Campinas, infelizmente, tem um bairro que é conhecido por essa prática. E a cruzada evangelística da igreja, numa tarde de domingo, nesse lugar, e na hora de subir para pregar, ele virou e disse: eu não vou pregar, quem vai pregar é o Ângelo. Eu era recém-casado, deveria ter pouco mais de 20 anos, iniciando, não é? E eu tomei um susto e disse a ele: pastor, é impossível, não... como é que eu vou pregar? Quem veio pregar? O senhor disse: não, não, Deus falou para mim que é você que vai pregar. E naquele dia preguei, e ali começou um relacionamento entre eu e ele, porque é muito importante o obreiro relacionar-se com o seu pastor. Nós não somos independentes, é muito pelo contrário, nós somos dependentes. Essa geração maravilhosa que está vindo aí, eu quero que ela continue com esse mesmo viés, com essa mesma intensidade. Nós somos dependentes, eu preciso ser amigo do meu pastor, eu preciso estar perto do meu pastor. Ter ministério não é ser independente, ter ministério é ser dependente. E ele me abriu muitas portas, me levou ao diaconato, depois ao presbiterato, e logo depois eu fui dirigir pontos de pregação, e lá aprendi a dirigir culto, e a Assembleia de Deus é maravilhosa por isso. Não é? A gente começa dirigindo culto para 2 ou 3 pessoas, mas é a estrutura de dirigir culto para 1000 pessoas. A estrutura é a mesma. E eu comecei a dirigir culto no ponto de pregação, e eu louvo a Deus por todas essas etapas que eu pude passar, porque eu aprendi. Foi-me dada a oportunidade de aprender. E eu pude dirigir culto para 2 pessoas. Depois eu fui para um ponto de pregação na casa do irmão Agenor, que daí já era um culto tremendo, dava 140 pessoas. Oh. E lá o Senhor fez maravilhas na minha vida, no meu ministério. Irmão Agenor, né, em memória, já está com o Senhor, mas na sua casa eu aprendi muito, né? Na sua casa eu fui muito abençoado. Missionário irmã Sueli, que foi com quem eu vim para o Congresso dos Gideões pela primeira vez na minha vida. Eu comecei a vir ao Congresso dos Gideões de excursão. Muito antes de começar a pregar aqui em Camboriú, eu já vinha para Camboriú de excursão. E a minha esposa, Juscelia, vem para Camboriú muito antes de mim. Muito antes de mim, ela já vinha para esse congresso, né? E nós nunca imaginávamos que chegaríamos à honra de subir à tribuna e poder ministrar a palavra. Nem passava. A gente era feliz lá embaixo, dando glória a Deus, misturando com aleluia, saía falando língua estranha. Eu me lembro de um culto que a glória de Deus foi tão grande, eu estava lá embaixo, eu fui até o hotel falando língua estranha, no ônibus. Experiência maravilhosa, não é? E eu pude aprender na casa do irmão Agenor, dirigir culto. Depois o pastor Tonhão me colocou como co-pastor da congregação do São Vicente. E aí o pastor Euclides Vaz Júnior olhou um dia para mim, me perguntou se eu tinha coragem para dirigir uma igreja. E o Senhor me deu graça, e aí eu comecei minha vida dirigindo congregação. Primeira congregação chamava-se Jardim do Lago 3, Gleba B, uma invasão de terra. Mas lá eu vivi experiências tremendas com Deus, e daí para lá nunca mais eu me desliguei do ministério, né? Dirigi igreja por 7 anos, congregações em Campinas, Jardim do Lago 3, depois eu dirigi Vila Formosa, Vila Carminha, e depois saí para o ministério da pregação
debaixo da autoridade do meu pastor Paulo. Me permita, quando eu fui chamado e senti o chamado para pregar, eu fui até o meu pastor e submeti meu ministério a ele. Ah, mas se Deus lhe chamou, se Deus me chamou, ele vai confirmar no coração do meu pastor. E eu saí para pregar debaixo da autoridade do meu pastor. Deus falou com ele e ele disse: Ângelo, eu até pensei em integrar você. Integrar o obreiro é colocá-lo a serviço da igreja em tempo integral e manter você dirigindo a igreja. Porque naquela época eu dava aula no curso teológico da igreja, no Instituto Teológico da Igreja, dava aula no curso de formação de obreiros, CFO, e ainda dirigia a congregação. Mas o Senhor me chamou para pregar, um chamado irresistível. E eu fui até o meu pastor, Deus falou com ele, ele disse: Ângelo, vá, mas nunca se desligue da igreja. Então, no culto de ceia eu estava lá, sempre fui dizimista da casa do Senhor, não abria mão de dar o meu dízimo, mas por 12 anos eu servi a Deus no ministério da itinerância. E hoje, esse é o 7º ano, iniciei em 2018, meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso pastor da nossa convenção geral, junto com da nossa convenção estadual e de honra da nossa convenção geral, junto com o pastor Wellington Júnior, que é o presidente da convenção geral. Eles viram em mim a chamada para presidir a linda igreja de Mojimirim, que nós carinhosamente chamamos de Adbem. Isso é um pouquinho da trajetória que Deus me permitiu chegar até aqui. Mas nessa trajetória que o senhor trouxe, o senhor já nos deixa 2 grandes lições. A primeira, não esquecer as origens. Sim. Porque o senhor falou com muita vida, com muito carinho da congregação lá da invasão. Sim, marcou minha vida. E depois, a segunda lição, a maneira como o senhor se refere aos pastores que lhe abençoaram com tamanho carinho. Ou seja, a honra que o senhor dedica aos pastores que ministraram sobre a sua vida. Inclusive, hoje é o pastor José Wellington Filho. Sim. Muito embora o senhor hoje é o presidente de uma igreja, mas ainda se dirige a ele como meus pastores. Mas ele é meu pastor mesmo. Pastor Wellington Júnior e pastor José Wellington Bezerra da Costa são meus pastores. Não é? Eu estou presidente em Mojimirim, debaixo da autoridade do pastor José Wellington Bezerra da Costa e do pastor Wellington Júnior. E lá eu sou pastor auxiliar deles. O pastor de Mojimirim é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu sou um auxiliar dele cuidando da igreja. É meu pastor, não é? Eu penso, e penso biblicamente, que se Jessé não chega se Samuel não chega na casa de Jessé, Davi continuaria no pasto. Ah, verdade. A nossa bênção passa por pessoas. Sim, claro. Outra coisa interessante que o senhor acabou de nos dar uma outra aula, que é: não basta o ministério, não basta a chamada, não basta a disposição, mas tem que passar pela submissão. O senhor disse que quando aflorou o ministério de pregação, o senhor foi no seu líder e pediu a benção. Sim. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus abençoou o meu ministério através do meu pastor. E eu continuo assim. Em Mojimirim, claro que eu tenho um pastor, o pastor José Wellington, que cuida de milhares de pastores, não é? Então, ele não tem tempo para me atender o tempo todo. Isso não me magoa. Mas todas as vezes que eu precisei, eu pude sentar diante dele, pedir orientação, e vou fazer isso quantas vezes forem necessária. Pastor Wellington Júnior, todo pastor... ninguém nasce pastor presidente, não é? Sim. Eu cheguei lá, tinha assim... a graça de Deus, eu já tinha falado, mas você passa por situações adversas. E em situações adversas, eu já tive, não pela situação adversa, mas pela bênção que eu recebi de ligar para o pastor Wellington Júnior e, pessoalmente, ele me atender, me orientar, e a orientação dele ser bênção para a minha vida e para o meu ministério em Mojimirim. Então, por isso que eu digo que ele é meu pastor. Quando eu preciso de alguém para um conselho, é o meu pastor que eu procuro. Ainda está lá. Ainda está lá, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Ângelo, grandes mensagens, grandes temas, aonde o senhor busca a inspiração. Primeiro de tudo, Bíblia. Não há outra fonte da mensagem cristã senão a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o que Paulo disse a Timóteo, não é? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para instruir, para redarguir e corrigir
e para instruir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Então, a grande fonte é a palavra, não é? Esta palavra não é uma palavra de homens, ela é a palavra de Deus, como disse o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1:21. Nenhuma profecia da Escritura foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos falaram e escreveram, não é? Inspirados pelo Espírito Santo. Então, a nossa maior fonte é a Bíblia, não é? Nós, pregadores comprometidos, não colocamos o nosso pensamento embasado na Bíblia. A gente tem como base a Bíblia. Depois o que a gente pensa. Eu não pego o que eu penso, acho um versículo que encaixa e prego. Eu primeiro vou à Bíblia, vejo o que a Bíblia fala, para depois formular uma mensagem. E é claro, bons livros, e eles existem, a nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da qual a Igreja de Camboriú também é parceira. Nós temos excelentes autores, excelentes livros, e hoje nós temos essa geração, o recurso da internet. Não para você copiar a mensagem, mas como fonte de estudo. Você pode abrir lá, como alguém ia antigamente a uma biblioteca, achava um livro, ia estudar esse livro. Hoje você tem essa fonte de conhecimento bom. Você tinha lá na biblioteca livros bons e livros ruins. Você também na internet tem coisas que são boas e coisas que não são tão boas. A gente precisa aprender a separar. Mas você tem fonte de consulta, bons mestres, não é? Nós tínhamos aqui na Assembleia de Deus mestre pastor Antônio Gilberto, mas hoje nós temos pastor Elianai Cabral, nós temos pastor Ezequiel Soares, que é uma sumidade, não é? Temos muitos mestres na igreja, como mestres que estão pregando nesse altar, como, por exemplo, o pastor Osiel Gomes. É um mestre da igreja. Deus deu a ele o dom de mestre. São pessoas que, quando vão falar da palavra, falam com autoridade, com profundidade, não é? Pessoas que conhecem as línguas originais e conseguem traduzi-las e trazê-las para nós, para maior entendimento, esclarecimento. Então, a fonte é a Bíblia. Agora, você tem também pessoas que já estudaram, já aprenderam e podem te facultar esse conhecimento. Isso é interessante também. É verdade. A Bíblia é o primeiro, acima de tudo. Sim. Mas dá para se buscar subsídios. Com certeza. Conhecimento, adquirir. As grandes mensagens que o senhor traz, falando assim para um público de professores, como é que o senhor monta uma mensagem, pastor? Eu creio que existem mensagens que são fruto de um estudo sistemático. Você acha o texto, vai procurar entendê-lo, organizá-lo e fazer isso. E tem mensagens que são inspiracionais. Eu tenho no meu coração, com muito carinho, as mensagens que eu já pude pregar nos Gideões Missionários da Última Hora. E eu lembro-me da mensagem de 2011, não é? Chamada Amigos do Noivo, a Esperança da Igreja. Eu estava num devocional com minha esposa, no momento ali em casa, com a minha esposa, com os meninos, meu filho Guilherme, Gustavo, meus filhos, e lendo o Evangelho de João. E, de repente, me deparei com a expressão, mas o amigo do noivo que lhe assiste. Naquele momento, o Espírito Santo disse a mim com uma força tremenda, esta é a mensagem para os Gideões, amigos do noivo. E a partir do entendimento daquele texto, o Senhor foi me trazendo também a parte de revelação, de inspiração, para eu ir compondo a mensagem. Porque tem partes da mensagem pregada que são inspiracionais e tem revelações da parte de Deus. Basta ouvir os pregadores que pregaram nesses Gideões 2025, você vai ver inspirações tremendas, revelações poderosas, bíblicas, extremamente válidas para a igreja. Então, tem essa parte também, que é encontrada com oração, com jejum. Se você não se preparar para pregar,
tanto preparação intelectual, leitura, bons livros, quanto preparação espiritual, jejum, oração, consagração, santificação, não flui. Você pode ter a melhor mensagem, mas se não tiver de Deus a graça para transmiti-la, não vai fluir, porque a Bíblia não se prega somente na frieza da letra. Ela é palavra viva, e quem prega tem que estar vivo, quem prega tem que estar inspirado, quem ensina tem que estar vivo, quem ensina tem que estar inspirado. E não é vivo biologicamente, é vivo para Deus, é apto para ensinar, é pronto para transmitir a mensagem, não é? Porque nós não pregamos só aos ouvidos, né? Nós pregamos aí o espírito das pessoas, a alma das pessoas, e isso precisa ter uma graça de Deus. E aí o Espírito Santo é fundamental. Pastor, o senhor falou detalhes muito importantes. Agora eu lhe cogito um pouquinho a respeito da dedicação ministerial. Sim. Como é que o senhor vê essa questão? Porque, pelas suas mensagens, o senhor já falou, inclusive, de orar no monte. Sim. E tal. Como é que é para o senhor essa parte? Oração, dedicação. Essencial. O que as pessoas, vou usar uma linguagem de uma casa, o que as pessoas enxergam é as paredes erguidas e o teto, e também as telhas. Mas o que mantém aquela casa de pé é o que não está ao alcance dos olhos, que é o alicerce. O alicerce da vida ministerial de qualquer obreiro é a oração. E quando você está orando, Jesus disse, você não precisa ir na praça, não é fazer publicamente. Na verdade, a gente vai ao secreto, não é? Oração. Jejum é muito importante. Jejuar é importantíssimo, não é? Ter uma vida devocional. O pregador, o pastor e o crente não pode ler a Bíblia só para pregar. Eu tenho que ter a Bíblia devocionalmente. Eu tenho que ter meu plano de leitura bíblica para mim, para eu aprender. Não é só ensinar aos outros, é aprender também. É assim que eu penso. Mas a vida de consagração, de devoção, não é? Você se prepara para estar no altar. Quando está preparado. Quando você desce, continua se preparando, não é? A gente não pode. Eu gosto muito de Esdras 7:10, né? Porque Esdras preparou o seu coração para ensinar em Jerusalém a lei do Senhor. Ou seja, eu preparo o meu coração, mas ele não está em Jerusalém, ele está em Babilônia. Mas ele está se preparando, porque ele sabe que Deus o levará a Jerusalém. E quando chegar lá, ele tem que estar preparado. Não dá para se preparar na hora que chegar para pregar. E muita gente pensa isso, eu vou tentar colocar isso de uma maneira até simples, mas tem gente que pensa, não precisa preparar não, porque Jesus disse que ele vai me fazer lembrar. Você nunca lembra do que não ouviu, do que não viu, do que não leu, não lembra. Então ele vai fazer você lembrar se você viu, se você ouviu, se você leu. No caso da mensagem, se você não estudar, não vai vir uma inspiração. Me permita a expressão, eu sei que ela pode ser apequenada, mas a inspiração da preguiça, né? Não leu, não estudou, não orou, mas quando chegar no púlpito vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Jesus vai reagir à sua ação de consagração. Se prepare, leia, estude, medite. Eu tenho ouvido os pregadores pregando nesse congresso dos Gideões que passou, é uma verdade. Bíblia não é feita só para ler, Bíblia é feita para meditar, para entender, para buscar profundidade. Às vezes Jesus estava falando uma parábola para todo mundo e quando ele estava em particular com seus discípulos, ele explicava aquela parábola. Quem prega não pode ficar só no que todo mundo ouve. Tem que buscar o mais profundo, tem que buscar mais de Deus. Senhor, me ensina esta palavra. Como diz o Salmo 119:18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero perceber a palavra, porque essa é a essência da igreja. E o contrário disso, a ignorância bíblica ou a falta de conhecimento bíblico está gerando uma geração que cai facilmente em heresias, que cai facilmente em modismos, que cai facilmente na mão de enganadores, que cai facilmente na mão dos falsos mestres. Mas um crente embasado na palavra, ele não é presa fácil para nenhum movimento, nenhum falso mestre, ele está na palavra. Nós temos que ser a exemplo dos bereanos. Eles ouvem Paulo, terminou de ouvir Paulo, vamos ver se o que ele falou concorda com as Escrituras. Porque se concordar com as Escrituras, o que ele falou tem valor. Se não concordar com as Escrituras, o que ele falou não tem valor. Para a afirmação ou para a frase, pregadores supérfluos, igrejas superficiais. Como resolve isto, pastor? Aprofundando o conhecimento bíblico,
conhecendo Bíblia, ensinando Bíblia, embasando o povo, não tendo medo do povo ter conhecimento. Nós temos na história da igreja, e o senhor conhece, que havia um medo do povo ter conhecimento. Porque Sim. alguns até pensavam, se o povo conhecer, eles não vão ficar. Mentira. A ovelha que come capim verde, ela permanece no aprisco. A ovelha que é bem alimentada, ela permanece na igreja. Pregador que prega a verdade não tem medo da verdade. Pregador que prega compromisso não tem medo de compromisso. Seja ele pastor, seja ele mestre, seja ele um líder. Nós precisamos de um conhecimento pleno da palavra. E quanto mais o povo conhecer Bíblia, melhor a igreja será. O seu testemunho de mensagem demonstra que o senhor busca um aprofundamento na mensagem, na palavra, sempre trazendo da parte do Espírito uma revelação, mas também alguma coisa que foi buscado. Sim. Pastor, qual é a sua maior dificuldade quando vai para o altar? Conclusão da mensagem. Falando de dificuldade para pregar, eu tenho dificuldade de conclusão. Eu sempre oro a Deus para me dar graça para concluir. Eu até consigo desenvolver uma introdução, consigo desenvolver o corpo da mensagem, mas conclusão é o meu calcanhar de Aquiles. Eu sempre acho que não está bom, que a conclusão não ficou legal. Conclusão. Se for falar de corpo de mensagem, conclusão. Na conclusão da mensagem, eu sempre acho que faltou alguma coisa. Ou seja, uma mídia crítica. Sim, a autocrítica faz parte. Quem não se autocritica vai ter dificuldade sempre. Vamos falar de outra dificuldade. A dificuldade que o senhor enfrenta agora no altar, não com a mensagem. Mas qual é a dificuldade que o senhor enfrenta em determinadas igrejas, determinados parâmetros? Olha, eu sou um pregador da palavra. Não tenho, a não ser seitas, heresias, igrejas de divisão, mas eu não tenho problema nenhum com igreja nenhuma. Eu sou um pregador autenticamente não seria nem a palavra, mas eu sou um pregador assembleiano. Eu sou de da raiz Assembleia de Deus. Assembleiana. Isso, perfeita expressão. Eu sou um pregador de raiz assembleiana, né? Então, se for falar de dificuldade hoje, a grande dificuldade é a falta de conhecimento bíblico do povo. Quando você prega Bíblia, às vezes o povo hoje estranha, porque às vezes em alguns lugares está mais ligado a outras coisas que não Bíblia, e espera o movimento, às vezes esperam o jargão do pregador. O jargão é uma bênção, mas o que importa ali é a palavra, né? Eu já enfrentei muito, e até cômico, de acabar de pregar e pessoa vir a mim e dizer: eu achei muito boa a sua mensagem, mas o senhor não disse o seu jargão. Estava esperando o jargão. Entendeu? Acho que as pessoas às vezes esperam eu dizer o jargão para pensar ou crer que sou eu mesmo ali. Não sei, não faço ideia. A dispersão do povo hoje é um problema, né? Você cativar a atenção de uma igreja hoje é desafiador, né? É desafiador. Tanto é que pregadores e ensinadores vão desenvolvendo dispositivos para tentar chamar a atenção. Sim. Pegue na mão do seu irmão, que muita gente ignora, né? Para que pegar na mão? São dispositivos de atenção, para quem não sabe. São usados em demasia, claro, tudo usado em demasia não é bom, mas são dispositivos de atenção. Pega na mão do teu irmão. Você está... Opa, a pessoa está ali boiando, ela vai pegar na mão. As afirmações em palavra. Você está pregando sobre o amor de Deus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga a ela que Deus ama ela. Você está trazendo atenção, você está chamando dispositivos de atenção. Claro, usado em demasia, usado fora de hora, usado de maneira equivocada, tudo isso vai tornar inválida a ferramenta pedagógica. Mas foram criados como ferramenta pedagógica. Por quê? Porque atrair a atenção do povo é muito difícil. Hoje a gente concorre no altar, a gente concorre com a mídia. Sim. Concorre com a internet como um todo. Sim. Né? Concorre com todos os canais de TV do mundo inteiro que estão ali. Sim. Então, de certa forma, é uma concorrência desleal. Sim. Então, conseguir atrair, no meio de tudo isso, atrair a atenção do ouvinte para si e para a mensagem também é um desafio. Sim.
Mas aí o senhor traz um jargão que é conhecido, né? E que em alguns lugares que o senhor prega dizem, o senhor não diz. Pastor Ângelo, da onde saiu? Como é que surgiu esse jargão? Momento de inspiração? Não. Eu costumo dizer que amo os Gideões Missionários da Última Hora, amo esse altar. Eu prego aqui desde o ano de 2010. O primeiro ano que eu tive a honra de pregar nos Gideões foi 2010. Então, esse é 2025 foi o 16º ano que eu preguei nos Gideões, né? E eu tenho a graça de poder me humilhar e dizer que eu preguei todos os anos, até nos anos da pandemia, não é? Nos anos que não houve congresso do tamanho que foi 2025, mas eu fui convidado para estar aqui no congresso que houve, então eu preguei todos os anos. E é por misericórdia de Deus. E num dos anos, estava um espaço muito apertado de horário, do culto da tarde para a noite, e foi se apertando os horários, e um dos pastores, que na época era o pastor Reuel Bernardino, que estava à direção do trabalho, ele virou-se para mim e disse, negão, tá difícil o horário, acho que não vai dar para você pregar esse ano, né? Porque estava mesmo, era um ritmo, né? E eu entrei em desespero. Imagina, você tá com o nome na lista, você jejua, ora, prepara a mensagem, vem para pregar, não é? E naquele tempo seria muito difícil explicar por que eu não preguei. Sim, aí pronto. Aí a a mídia... estava começando, faz anos já isso, estava começando esse negócio de mídia, então ia ficar muito difícil. E aí acharam meia hora, 40 minutos, encaixaram e me deixaram pregar. Então eu estava naquele desespero de alma. Então o grito, deixa o negrão pregar, é um desespero de alma, é isso. Eu não iria pregar, ficou aquela confusão. Imagina a minha cabeça naquele momento, uma preparação tão grande para você vir aos Gideões, e de repente você não vai pregar, né? A decepção, a angústia, e aí, minutos depois, vai, prega agora, e está na hora, e vamos, vai. Foi um grito, deixa o negrão pregar, entendeu? Foi isso. Então as pessoas pensam com uma coisa que eu inventei. Não, irmão, é um desespero da minha alma aquele ano, não é? De toda a confusão, e eu não estou aqui criticando ninguém, não estou aqui apontando, eu sou grato a toda a liderança dos Gideões Missionários de todos esses anos que eu prego aqui. Eu não tenho nada para criticar ninguém, eu não tenho nada para falar de ninguém. O senhor pediu explicação e eu tenho que ser verdadeiro. Então, é o grito da alma do pregador nessa circunstância toda. Não vai pregar, agora vai pregar meia hora e vamos, e corre, e não pode passar. Então, deixa o negrão pregar. Né? E eu nem imaginava que isso viraria um jargão. Muito sincero com o senhor. Eu nunca imaginei que isso viraria um jargão. E... por alguma razão, Deus quis que isso virasse um jargão, né? Muitos criticam, né? Eu me lembro, no mesmo ano, né? O querido pastor Carvalho Júnior, que pregou após mim, né? Foi o pregador da noite, eu preguei à tarde, e eu tenho o vídeo dele dizendo, né? Tá aí o Ângelo, dizendo, deixa o negrão pregar, mas ninguém está impedindo você de pregar, prega, né? Carinhoso, né? Pessoas assim. Mas a explicação desse grito da minha alma que virou jargão é essa. No último congresso que tivemos lá no mês de abril, houve ocasiões que o culto da tarde emendou com o da noite, né? Sim. Então, a previsão de horário ela é relativa, sim, né? Sim. Até porque, às vezes, o pregador espicha um pouco, ou às vezes o próprio Espírito de Deus toma e aí foi seu horário, né? Sim. Mas eu imagino o senhor ali, né? Com a oportunidade de pregar. Sim. E daqui a pouco não vai, não vai. Pensa. E lá dentro, deixa o negão pregar. Mas isso virou também uma marca no seu ministério, né? Virou. Aí onde o senhor, nos altares que o senhor está, de vez em quando aquilo vem espontaneamente. Espontaneamente, E o povo fica esperando. Espera-se. Virou uma marca. Mas é uma marca boa. Não, hoje eu me alegro por ela. Hoje até o meu pastor Zé Wellington Zé da Costa, quando me vê, diz, deixa o negrão pregar. Né? O meu pastor Wellington Júnior também, meus amigos. Não, hoje eu tenho uma alegria disso. Na época foi um grito de angústia, mas hoje é uma alegria, né? Poder dizer, deixa o negrão pregar, né? Eu sou conhecido hoje em muitos lugares, né? As pessoas param e dizem, você não é aquele do deixa o negrão pregar?
Então, virou uma marca, né? Sim. Pois é. Veio de uma forma tão espontânea Sim. e ficou. Sim. Marcou. Sim. Pastor Ângelo, diante disso, o senhor traz um jargão. Né? Como o senhor disse, foi um grito da alma, não foi uma coisa forçada. Uhum. Mas como o senhor vê assim hoje a questão dos pregadores nos dias atuais? A gente vê tanta coisa, tanto exagero, né? Qual é a sua preocupação? O senhor já falou qual a receita, mas a sua preocupação quanto à geração de pregadores e à geração de ouvintes? Há uma responsabilidade em quem forma, né? Há uma responsabilidade em quem forma essa geração, para formar no molde bíblico. Eu disse em Mojimirim, nós vemos uma geração midiática, que parece que tudo tem que ser mídia. Eu, apesar de às vezes precisar melhorar nisso, mas eu nunca me ativo, eu sou antes da mídia, né? Quando eu e muitos dos pregadores que aqui pregam começamos a pregar, não tinha nem celular. Sim. Quanto mais rede social. Então, a gente viveu sem rede social. A gente viveu. E eu não estou dizendo da não necessidade delas. Não estou dizendo isso. Elas são uma bênção. Usadas corretamente são uma bênção. Mas eu vivi antes. Então, não me retroalimenta eu ter que obrigatoriamente ter uma postagem ou obrigatoriamente fazer uma mídia. É um instrumento extraordinário. É um instrumento necessário. E nós não podemos negligenciar. Mas eu vivi ministério antes disso, não é? Eu vivi ministério antes de haver redes sociais. Então, quando a gente para hoje e vê essa geração que se chama, né, educadamente, a geração do like, que faz tudo por um like, quer estar na rede social, quer ter a ascensão na rede social, é preocupante. É preocupante. Porque nossa raiz tem que ser os fundamentos espirituais e bíblicos. Não vale tudo para estar na rede social. Eu não tenho que me preocupar se a mensagem que eu vou pregar ela vai me cancelar na internet. Eu não tenho que ter essa preocupação. Não, eu tenho que pregar certinho, porque senão eles me cancelam. Não, falando de maneira muito séria, minha preocupação é não ser cancelado no céu. Agora, se vão deixar de me seguir em rede social, se vão dar dislike, se vão me cancelar, isso não é minha preocupação. Eu não vou moldar o evangelho ao gosto de quem ouve. Isso não é evangelho. Isso não é pregação. A pregação ela tem que produzir confronto. E ninguém gosta de ser confrontado. A Bíblia diz, a correção no primeiro momento nunca parece ser boa. Nunca parece ser boa. Mas ela precisa, ela é necessária, ela tem que estar ali, ela tem que existir. Então, essa geração, se tiver valores bíblicos fundamentados, claro, ela tem muito, muito recurso. Eu costumo dizer que essa é a geração que mais tem recurso. Né? Imagina, antigamente a gente tinha Bíblia, livros físicos, hoje você tem recursos inesgotáveis, você consegue consultar línguas originais com muita facilidade. Lógico, tem muita coisa que não é língua original, mas tem coisa séria de língua original. Você tem conteúdo vastíssimo. Estudar, se firmar, ter bom líder, ter boa liderança, ter pastores sérios, estar ligado a uma igreja. Essa geração precisa estar ligada a uma igreja. Não dá para ser independente. Ah, Deus me chamou. Ele chamou você primeiro para Ele. E onde é que Cristo mandou ficar? Na igreja. Ficar em Jerusalém. Fiquem juntos. Estejam juntos. A exortação de Hebreus. Não deixem de congregar como alguns fazem. Isso não pode acontecer. O pregador tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor, tem que ter um líder, tem que ter alguma voz que ele respeite e ouça. Todo mundo precisa ter. Não dá para ser autônomo. Não dá. Tem que ter uma liderança, tem que ter uma formação, tem que ter um respaldo. É necessário. E a escola bíblica dominical? Como é que o senhor traria ela neste contexto? A escola bíblica dominical é essencial. Foi essencial para a minha vida. Quando eu me converti no ano de 1993, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém,
Lá em Campinas, no Jardim São Vicente, havia um irmão que era líder da escola dominical. Na verdade, nós chamamos de coordenador da escola dominical. Irmão Francisco Feitosa. Eu, um novo convertido, 16 anos, vindo de um mundo terrível, eu fazia parte de uma gangue chamada Anônimos, tinha um histórico muito terrível. E Deus falou com ele, coloque esse menino na escola dominical. Eu não podia ser professor porque não tinha orientação bíblica. Então, o que ele fez? Vou colocá-lo na secretaria. Me chamou na casa dele, me ofereceu um almoço, aquela coisa gostosa que crente faz, aquela comunhão boa, e disse, meu filho, Deus falou comigo, eu vou lhe colocar na escola dominical, como secretário da escola dominical. Só tem uma exigência, o secretário não participa da aula, porque ele fica nas classes, servindo, atendendo, conferindo, vendo o relatório. Então, você tem que ir aos sábados, na sede, assistir a aula de professores da escola dominical na sede. E eu aceitei. Então, eu trabalhava num restaurante de auxiliar de cozinha da minha mãe, irmã Maria, e eu saía de lá no sábado, ia para a sede da nossa igreja em Campinas, tinha aula de professores, voltava no domingo e participava da escola como secretário. Fui secretário, depois fui ser professor substituto, depois professor titular da sala dos jovens, da sala dos adultos. E escola dominical, para minha formação, foi essencial. Foi o meu primeiro ministério na igreja, foi escola dominical, sendo secretário de escola dominical. E isso contribuiu muito para eu permanecer na igreja. Não é? Então, para mim, a escola dominical foi fundamental sempre. Tanto é que até hoje eu sou aluno da escola dominical e sou colecionador das revistas da escola dominical. São um curso de teologia poderoso e tremendo, as nossas revistas de escola dominical da CPAD. São muito boas. São tremendas. Então, escola dominical é fundamental, é aprender, é um espaço que você tem para perguntar, tá ali um professor numa mensagem, não dá para você interromper o mensageiro com alguma coisa que você não entendeu. Na escola dominical dá. Então, eu, Ângelo Galvão, devo muito, mas muito à escola dominical e a esse irmão que eu sempre procuro honrá-lo, irmão Francisco Feitosa. Hoje, ele congrega, é pastor lá no campo do Tirirical, onde o pastor Osiel Gomes é o presidente. Hoje ele é obreiro lá, ele é pastor lá, pastor Francisco Feitosa, mas foi ele que me inseriu na escola dominical. Pastor Ângelo Galvão, grande pregador, grandes mensagens, grandes altares. No domingo senta como aluno. Com certeza, com muito privilégio e honra no meu coração. Pastor, eu vou... O nosso horário já está indo para terminar, infelizmente. Talvez nós temos que fazer o número 2. Oh, Jesus, o 3. Mas o senhor, como professor, como mestre de escola, como pastor, eu vou lhe dar uma tarefa agora. Sim. Que é um praxe aqui do nosso podcast. Eu vou lhe trazer um casal de jovens. Sim. Para que o senhor os forme professor. Claro que em poucas palavras, mas o senhor, com esse casal, o que o senhor faria com eles? Assim, a primeira parte. Primeira coisa é conduzi-los ao conhecimento da Bíblia. Então, eu chamaria esse casal e convidaria eles a uma leitura bíblica com meditação. Como disse o salmista, antes medita. Meditar é procurar entender o que está escrito ali. Ler é ler, você lê. O meditar é você refletir e procurar entender. Então, vamos entender, vamos conhecer a Bíblia. Segundo, conhecer a revista. Conhecer a história da Escola Bíblica Dominical. Você sabe o valor que tem a Escola Bíblica Dominical? Sabe por que ela foi fundada? Por que ela existe? Sabe qual tem sido, ao longo dos anos, a importância da Escola Dominical na vida de tanta gente? A Escola Dominical atende desde a criança de berço, porque na escola dominical tem berçário. A criança não sabe falar, mas ela já está ali. Ela já está sendo abençoada, ouvindo canções que ela nunca mais esquecerá. Porque a instrução não começa na velhice nem vida adulta. A instrução começa na infância. Instrui o menino no caminho que deve andar. Se você observar, crentes firmes na igreja são alunos de escola dominical. Está ficando cada dia mais difícil você ver crente numa igreja há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos. Eu estou na Assembleia de Deus há 30
anos, na verdade há 32 anos esse ano. Nunca saí, nunca fui a outra igreja. Eu não estou criticando, nem condenando ninguém, não, longe disso, eu não sou crítico. Quem me conhece sabe que eu sou agregador, eu amo pessoas, eu quero que elas estejam juntos. Mas tem que ter fundamento. Nós estamos ali na escola aprendendo Bíblia. Nós estamos ali na escola em comunhão. Claro, eu não estou dizendo que igrejas que não têm escola bíblica dominical não são igrejas. Pelo contrário. Tem igrejas que têm trabalhos fundamentais tão importantes e profundos quanto a escola dominical. Não é isso que eu estou dizendo. Vamos falar só de nós, assembleianos. Sim, nós estamos olhando para o nosso quintal, né? Eu diria a esse casal, primeiro, sejam alunos. Ninguém será um bom professor se não for um bom aluno. Seja aluno. Frequente. Aprenda sentado. Anote. Ouça os outros professores. Adquira experiência. Veja como é que eles dão aula. Não só a aula, mas como é que eles dão a aula. Não é? Porque vocês sabem, vocês são da escola dominical, sabem que até os caracteres da revista são programados para 50 minutos. Exato. A CPAD tem o cuidado de limitar até o número de caracteres para que aquela aula seja dada em 50 minutos. Então, atentem à revista, transmitam, façam perguntas. A revista da escola dominical ela tem uma programática de 7 dias. Então, não dá para quem vai ensinar no domingo começar a estudar na sexta. Não vai dar certo. Acabou a aula de hoje, já começa a de domingo que vem. Então, você tem que sentar, meus filhos, e começar a estudar, ler os textos, meditar nos textos, ir além. Hoje, e é o recurso, né? Hoje você tem aulas do próprio autor no site da CPAD. Né? Eu recomendo, a igreja em Pernambuco, do pastor Ailton, tem aulas lá de todas as lições no canal da Escola Bíblica Dominical deles, maravilhosas. Reúne-se uma mesa de obreiros altamente capacitados da igreja lá no Pernambuco, e são aulas. Eu, quando vou dar aula, às vezes me pedem para dar aula lá em Mojimirim, eu faço essa fonte de consulta, eu vou lá, eu ouço e eu tenho aprendido tanto. Então, veja, tem muito recurso. Eu diria a esse casal, o recurso está aí, se formem. Agora, ninguém se tornará professor da escola dominical da noite para o dia. Alguém pode ouvir meu testemunho e dizer, nossa, rapidinho ele foi. Não, foram anos. Foram anos como secretário. Depois, co-professor, aprendendo com o professor titular da sala, até chegar a ponto de dar uma aula numa congregação. E eu acho maravilhoso isso. Todo o processo tem o seu tempo. Você, para nascer, espera 9 meses. Já começa por aí. Não é gerado hoje e nasce amanhã. Por que na igreja tem que ter essa pressa? Não tenha pressa. Não tenha pressa. Vamos usar a linguagem que ela é até bíblica. Um vinho maturado, vou usar uma linguagem aqui até fora, em um dia é um valor. Um vinho maturado há 10 anos, o valor é totalmente diferente. Então, tem que ter tempo, casal. Não se afobem. Vão cometer erros. Tem alguém para aconselhar. Tem alguém para orientar vocês. Confiem nos vossos pastores. Ajudem na igreja. Estejam dispostos. Quem aprende, logo, logo estará apto a ensinar. Lógico que é muito mais profundo que isso. Tem um processo, né, de ouvi-los, de ver o nível de conhecimento que eles têm. Mas eu tenho lá, na EBD de Mojimirim, professores mais de uma idade, de um conhecimento, de uma frequência na escola dominical de muitos anos, como eu tenho lá o pastor Alexandre Manuel, que nos ajuda muito, o professor Jeconias, que nos ajuda muito, e eu tenho lá, na mesma sala, o Flávio, que é um jovem que eu acabei de consagrar presbítero e que eu já estou formando ele um professor de escola dominical. Então, eu coloquei ele junto, né, com esses professores que já estão há mais tempo, e ele está lá, e a minha exigência a ele eu não quero você aqui só no dia que você vai dar aula. Se você só for vir no dia que for dar aula, para mim não serve. Você tem que vir ouvir seus companheiros. E aí você vai dar aula. Então, é um conjunto de coisas que vão cooperar para essa formação. Mas é maravilhoso. A escola dominical, cada um vai ter uma formação, né? Mas, para mim, a escola dominical é essencial e foi essencial na minha vida, no meu ministério. E hoje ainda é essencial. Eu
amo escola dominical. Sim. E não estou falando aqui porque está no seu podcast, porque quem me conhece lá de Mojimirim sabe. Estando em Mojimirim, domingo de manhã, o meu lugar é no banco da escola dominical. E não é para ensinar. Eu vou como aluno. Hoje eu não sou professor da escola dominical em Mojimirim. Eu sou aluno da escola dominical em Mojimirim. Quiser achar o pastor Ângelo domingo pela manhã? Na escola dominical, na ADBEM. Aqui está pastor Ângelo Galvão, pastor de Mojimirim, uma das figuras talvez mais imitadas nos altares, com um jargão poderoso que se tornou, que viralizou nas redes e também nos altares. Vem nos trazer esta palavra e, acima de tudo, demonstrar o seu amor, o seu carinho pela escola dominical, acentuando que, como pastor que é, aos domingos ele senta para ouvir. Pastor Ângelo, nosso muito obrigado. Amém. Nosso agradecimento sincero. Tenha certeza que a sua estada aqui serviu para incentivar, para motivar, para abençoar. E os exemplos, como eu disse, as aulas que o senhor deu, tratando de coisas tão simples, foram muito grandiosas. Amém. Eu pediria que na sua palavra final o senhor deixasse o que passa agora no seu coração, uma palavra para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Sim. Nessa câmera. Muito bem. Eu que sou aluno de vocês, né? Porque, como eu disse, verdadeiramente, na escola dominical, eu amo ser aluno, eu amo aprender, eu amo ouvir meus irmãos, o pastor Alexandre, pastor Jeconias, presbítero Flávio, ensinar na escola dominical, e é uma bênção. Mas eu quero deixar aqui Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Professor, nossa grande função não é só disseminar o nosso conhecimento, mas fazer quem nos ouve entender. Uma das grandes responsabilidades do mestre é fazer o aluno entender. Então, buscar a linguagem mais inteligível, o método pedagógico mais acessível, e que seus alunos saiam da escola bíblica dominical, da sua sala, entendendo a palavra. Ela não precisa ser a mais profunda, mas ela precisa ser entendida como verdade e em verdade. Com certeza, Deus te honrará. Para você que se dedica, com certeza haverá um grande galardão da parte de Jesus. Deus te abençoe. A você que esteve conosco até aqui, o nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu tenho certeza que você foi edificado. Daqui um dia ou dois, voltamos com mais um podcast Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, Camboriú. Deus te abençoe.